Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. De fato, é uma alegria estarmos aqui nessa noite, na casa do Senhor, para adorá-lo. Eu estava ali pensando, como é um privilégio estarmos aqui, nos primeiros momentos da semana, nos primeiros momentos, estar aqui na casa do Senhor, onde poderíamos estar em qualquer outro lugar. Decidimos estar aqui pertinho de Jesus, desfrutando da sua doce presença. E nesse momento nós podemos renovar as nossas forças através da oração, através do louvor, através da tua palavra. E mais, temos a oportunidade de mais uma vez entregarmos as nossas vidas nas mãos de Deus. Da forma que estamos, convido vocês a curvar as frontes para juntos orarmos. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia que tivemos, mas te agradecemos ainda mais por estarmos encerrando esse dia da melhor forma, em tua presença. Espírito Santo, que o Senhor nos torne capaz de desfrutar da tua doce presença, na presença de Jesus, que eu tenho certeza que já se faz presente aqui nessa noite. Que cada momento desse culto seja para a tua honra e glória, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo Entre Elas e hoje nós vamos cantar algumas músicas para vocês. Nós esperamos que o Espírito Santo possa tocar o coração de vocês e que vocês possam refletir na letra que vamos cantar e aproveitar com a gente. lugar no meu viver.
que eu seja a imagem de quem me criou, para que eu seja a luz do meu Senhor. Se o preço que Jesus pagou na cruz por mim não for suficiente para poder compreender, abre os meus olhos, abre os meus olhos. O que será a minha força e o escudo na tribulação? Que o amor seja a minha oração. Não irei temer, pois Ele pode ver o que vai lá no meu coração, o que vai lá no meu coração. Eu lembro de um tempo em que a vida era bonita. Cada instante desses vive em meu coração. Você estava triste, mas as suas lágrimas sequei. Sua alegria era minha fonte de prazer. O meu amor de tão intenso lhe bastava. Em meio às mágoas, meu abraço confortava. Em dias de riso, de sabor, desgosto ou calma, a gratidão e a paz enchiam sua alma. Mas de repente a inquietação de um olhar errante, o nosso rumo se espalhou.
começo. Não posso prever o amanhã, mas sei que aqui dentro do peito está o lugar que prometeste morar. Nem por um segundo eu sou esquecido. Não sou suficiente sem a tua graça. Quero te encontrar de novo. Tudo que eu mais quero é ser aquilo que tu és. Quero te encontrar de novo. Percorrer o caminho, que o amor permaneça em mim, como o sol aquecendo a terra. Na fraqueza aparece a tua glória. Nem por um segundo eu fui esquecido. Não sou suficiente sem a tua graça. Quero te encontrar de novo. Tudo que eu mais quero é ser aquilo que tu és. Quero te encontrar de novo. Não sou suficiente sem a tua graça. Quero te encontrar de novo. Tudo que eu mais quero é ser aquilo que tu és. Quero te encontrar de novo. Amém. Que gostoso é poder estar aqui com vocês louvando ao nosso Deus. Mas agora chegou o momento de vocês cantar conosco. Nós vamos agora cantar o hino Gratidão. E quem puder pode se colocar em pé. Oh, Pai que estás no céu, venho te agradecer por teu cuidado e amor.
pelo que você é capaz de ser grato nesta noite? Talvez você entrou aqui esperando ouvir uma outra fala. Talvez você veio querendo respostas às suas orações devido às preocupações que lhe têm afligido. Mas, quando nós estamos na presença de Deus, nós também precisamos reconhecer que Ele tem sido misericordioso e bondoso para conosco. Procure imaginar neste momento algo pelo qual você é grato a Deus. Desde algo simples até algo talvez mais complexo. Somos capazes de reconhecer algo nesta noite? O Salmo 117 fala assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. O verso 2, ele é poderoso, porque diz assim: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Eu sei que talvez você possa estar sangrando por dentro. Talvez você derramou lágrimas neste dia. Mas eu te convido a tentar olhar de uma outra perspectiva. Reconheça nesta noite que Deus tem sido misericordioso para com você. E se você tem algo que deseja agradecer a Deus agora, junto conosco, em oração, você pode sair do seu lugar para vir até aqui, para juntos nós orarmos. Mas só se você tem algo que você entende que precisa agradecer a Ele. Um coração agradecido é a chave para fazer com que Deus olhe de uma maneira ainda mais amorosa para nós. E quando começamos a reconhecer as bênçãos que Ele derrama, mesmo em meio às tempestades da vida, nós vamos começar a perceber que as tempestades elas vão diminuindo. Vai se tornar uma garoa e de repente vai desaparecer e o sol vai brilhar. E tudo começa com o exercício da gratidão. Que possamos agora, aqueles que puderem, dobrar os joelhos para falarmos com Ele. Pai querido, quão bom, quão agradável é poder estarmos unidos entre irmãos. Nesta noite de domingo, saímos dos nossos lares ansiosos para ouvirmos uma palavra vinda do santo trono de graça. Mas também é provável que muitos saíram dos seus lares, Pai, com corações apertados, com anseios, com dúvidas, esperando respostas, angustiados. E aqui nós acreditamos que podemos apresentar diante de Ti e termos as respostas que queremos. Mas, Pai, nesta noite, nós queremos priorizar a alegria pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Pai querido, todos nós que aqui estamos de joelhos porque temos algo que reconhecemos que sem Ti não seria possível. Então, Pai, obrigado pelo alimento que o Senhor colocou em nossas mesas neste dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo combustível que podemos colocar em nossos carros para vir até a Tua presença. Obrigado pelo recurso que o Senhor nos concede para pegarmos um Uber para vir aqui. Obrigado pelas roupas que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pela família que temos, que não é perfeita, mas, Pai, o Senhor confiou a nós pessoas tão preciosas. E mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a desavenças, obrigado porque podemos aprender uns com os outros. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite estarmos em uma comunidade como esta, onde apesar das diferenças, nós podemos nos chamar de irmãos e estamos juntos caminhando rumo ao céu. Pai querido, que as Tuas bênçãos possam continuar recaindo sobre nós e, Pai, que possamos reconhecer que desde as pequenas coisas até as grandes coisas que nós necessitamos e precisamos, o Senhor tem se preocupado para conosco. E, Pai, não posso terminar esta oração sem pedir que o Senhor abençoe os nossos amigos internautas, a igreja virtual que tem acompanhado a cada culto, e também de uma maneira especial,
o pastor Gustavo nesta noite. Que ele seja mais uma vez usado por Ti. É isso que pedimos humildemente no doce nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Quero agradecer esse momento de oração, de louvor que nós tivemos, realmente uma bênção. Podemos estar juntos louvando e adorando ao Senhor. E nós vamos falar um pouco mais das suas bênçãos e da gratidão que nós temos justamente sobre o tema que está em Lucas capítulo 17. Trouxe a sua Bíblia? Se não trouxe, não tem, quiser chegar um pouco mais próximo de alguém que está com a Bíblia ali do lado, vamos juntos, uma vez mais, ler a palavra do Senhor, deixe ela aberta, e nunca é demais orarmos, né? Assim como você está, abra a Bíblia, feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, uma vez mais estamos em oração. Obrigado porque essa é a casa de oração de todos os povos. Agora, ao abrirmos a Tua palavra, eu te peço que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente. Deixe de lado, Senhor, qualquer outro pensamento ou preocupação. E que seja o Teu Espírito Santo que transforme as palavras que eu fale, mas que seja algo que o Senhor deseja que possa tocar o coração e a mente segundo a necessidade de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A cura dos 10 leprosos, Lucas capítulo 17, o verso 11, fala de outra jornada, de outro encontro. No domingo passado nós tivemos um dos primeiros encontros que mudou a história. Conversamos sobre o momento em que Deus anuncia através do anjo que Maria então agora estaria gerando o Messias. Ela se coloca à disposição, ela derrama sua vida e o seu coração e se coloca ali à disposição de Deus para que seja feita a sua vontade. Os anos passam, Jesus agora está já cumprindo o seu ministério e por uma última vez começa a se dirigir para Jerusalém. Nós sabemos que ele gostava de estar um pouco mais ali ao norte, já na Galileia, estando mais para cima no mapa, ali foi onde aconteceram grandes partes do seu ministério. Só que agora ele começava a descer. E descia em direção a Jerusalém, e essa foi a última vez que ele esteve descendo. Os últimos encontros, as últimas palavras. E dentro dessa missão, ele também vai encontrando pessoas, talvez pela última vez. Lucas, capítulo 17, verso 11, diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, um vilarejo, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus passava, e aqui eu já gostaria de ir captando alguns pontos dessa história. Nós sabemos por essa história que ali nós tínhamos pessoas de mais de uma nação. Nós tínhamos judeus, no mínimo judeus, e um samaritano. Talvez um pouco mais lá no final, nós vamos chegar ali, Jesus faz a pergunta para aquele que volta e agradece, diz, não ficou nenhum, só esse samaritano. E nós sabemos, talvez tu estás começando a sua jornada da fé, que os samaritanos e os judeus, eles não se levavam bem. Realmente, muitas vezes, se tomava a decisão de dar toda uma volta pelo litoral para não passar por Samaria. Justamente eles não é à toa que Jesus muitas vezes usou o exemplo do samaritano como uma forma
de chamar ali a atenção, até incomodar um pouco, e a parábola do bom samaritano é um grande exemplo disso. Só que no momento do problema da doença, eles poderiam ser de diferentes origens, mas eles estavam unidos pelo mesmo problema. Estavam unidos pela mesma situação. A lepra fazia com que todos eles, agora não existia mais sábio, ignorante, rico, pobre, importante, todos estavam nivelados pelo problema. E aqui nós podemos já começar a pensar em algumas situações da nossa realidade. Nós também estamos todos nivelados por um problema chamado pecado. Todos nós estamos afastados, separados. E a origem final, a raiz dessa palavra pecado significa separação. Estamos separados de Deus. Mas um pode ter mais recursos do que o outro, ou estudou 5 faculdades, tem 8 doutorados, não importa. Pode importar em algumas questões nossas aqui terrenas, mas perante o Senhor, não há judeu, não há samaritano, não há rico, não há pobre, todos nós estamos com o mesmo problema e precisamos desesperadamente da mesma solução. Todos nós, algumas vezes, podemos até tentar, e eu não sei se você já ouviu essa ilustração, eu ali num livro de um teólogo, o pastor Max Lucado, que no livro As Garras da Graça, ele diz que comparar a vida de um com o outro é como se nós estivéssemos competindo para ver quem pula mais alto e toca a lua. Já tentou isso daí? Faz uma competição com o coleguinha. Pode até pular, um pulou meio metro, o outro pulou 80 centímetros, 1 metro, imagina o salto de 1 metro, eu sei que aqui salta 1 metro. Ainda assim, todos estaremos milhares de quilômetros do alvo. Talvez um leproso olhasse para o outro e dissesse: olha, amigo, eu estou melhor que tu, eu só tenho 2 lesõezinhas, tu já está até perdendo umas partes assim. Vai servir de quê essa comparação? Todos estavam na mesma situação. Algum poderia dizer: não, mas eu recém estou doente, já nem estou tão ruim, aquele ali já está aqui, nossa, uma semaninha a mais já não dá mais, mal consegue caminhar. Só fala, coitado. Todos estavam na mesma situação. Todos precisavam desesperadamente da mesma cura. E a cura não viria de outro senão o único capaz de curar essa enfermidade, que era Jesus. Eu tenho certeza que dentro desse grupo já haviam tentado provavelmente de tudo. Já haviam buscado uma alternativa, tentado outro lugar, buscado, falado com pessoas, usado a sua influência, nada serviu. Foram perdendo, foram se afastando, a realidade foi se impondo até o momento que eles tiveram que sair do convívio em sociedade. Eu imagino se tivesse um grande racista ali que odiasse um samaritano. Imagina ele chegando lá. E começaram a discutir até de onde, eu sou de Samaria. Não, então eu vou ficar na outra pedra, esperando o final. Tu senta nessa pedra, eu sento na outra. Não adianta de mais nada. Eles estavam unidos por aquela situação. E começam a ouvir zum-zums por aí. Alguma informação aparece, talvez alguém que passou e gritou para outro, alguém ouviu, há um mestre novo que passa por aí. Talvez alguém ouviu alguma história de um milagre. Eles não caminhavam no meio das pessoas. Não tinha WhatsApp, não tinha informação. Talvez alguém com uma dúvida, uma faísca de esperança. Talvez algum familiar que ainda ia visitar, ia deixar comida e depois eles tinham que sair de perto. E essa distância, pelas leis do tempo, era ao redor de 100 passos. Vamos colocar ali um passo de 50 centímetros, um pouquinho mais ou menos uns 50 metros, um pouquinho menos que isso, um pouquinho mais. E ficavam berrando um para o outro. Talvez alguém chegou para visitar
e gritou assim: nós soubemos de alguém que pode salvar. E começa aquele burburinho no meio dos grupos. Eu imagino eles talvez no canto da estrada, olhando, onde é que vai esse pessoal todo aí? Começa a vir um monte de gente para cá, para lá. Vocês já não viram o pessoal? Eu não sei se você é assim, gosta de ficar na janela vendo o pessoal passar? Não? Minha avó adorava. Minha avó, ela ficava metade da semana na minha casa, metade da semana na casa da minha tia. E ela parava, nós morávamos no quarto andar, e ela parava na janela e ficava olhando tudo acontecer. E eu passava e dizia: e aí, vó, tudo bem? O que aconteceu? Ela: ai, tem um tipinho passando lá embaixo, lá, não sei, não gostei dele. Tá, mas não sabia, só alguém caminhando, vó, mas é assim. E eu olhava o ônibus e falava para as pessoas. Às vezes nós podemos perder a nossa vida olhando a vida dos outros passar. E nós nunca conseguimos chegar ali. Não chegamos próximo de Jesus, não gritamos, não chamamos o nome dele. Mas nós vemos a vida passando e as situações passando. E esse milagre aconteceu porque eles clamaram a Jesus. Qual é a sua necessidade? O que te faz estar à margem do caminho? Está vendo as coisas passarem? A saída inicia no momento que tu tomas a decisão de dizer: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Tomando a tua atitude: mas eu queria estar um pouquinho mais limpo para chegar a Jesus. Então olha essa história. O milagre acontece na jornada da caminhada. Eles agora chegam a Jesus. Eles já conheciam Jesus como mestre. Ninguém chama ele de mestre sem conhecer a história. Clamam. E Jesus, no verso 14, diz: ao vê-los, Jesus disse: ide, vão, mostrai-vos aos sacerdotes. E acabou. Não, mas peraí, não tem um pouquinho mais de história assim? Jesus não podia dar uma aula... Só como médico, às vezes a gente fala um monte. A minha esposa toda hora diz: Gustavo, tu fala muito. Não concordo. Não, mas eu concordo. Aprenda a concordar com a sua esposa para que a sua vida fique bem, irmão. Eu concordo. Ela diz: não, mas explica. Às vezes nem sabe o que é. E eu explico. E Jesus não explicou nada aqui. Coloque-se no lugar dessas pessoas. Não, mas eu estou com uma lesão enorme. Eu já não consigo mais, a lepra avançando. Eu disse: não, vai, te apresento ao sacerdote. Antes de chegar no sacerdote, eu já fui apedrejado. O sacerdote não está na beira da estrada, ele está lá no meio da cidade, lá. Eu não vou nem chegar no sacerdote. Vocês imaginam eles conversando sobre isso? Mas eles tiveram fé. Ellen White diz que todos tiveram fé. Um teve gratidão, mas todos acreditaram que Jesus era capaz de curá-los. Começa aquele zum, vamos, não vamos, vamos. E olha a maravilha do verbo. Aconteceu, ainda o verso 14, aconteceu o quê? O que diz a sua Bíblia? Indo eles, foram purificados. E aqui vem do segundo ponto da nossa história. Primeiro, os milagres acontecem quando nós sim clamamos e vamos a Jesus. Não espere melhorar para ir a Jesus. Mas os milagres acontecem no caminho da jornada com Jesus. Nós não vamos estar nunca perfeitos, mas a jornada ao lado do Mestre nós vamos melhorando. E o dia vai se fazendo claro, e dia a dia nós vamos melhorando um pouco mais e um pouco mais, até que o dia se faça claro e raie o sol da justiça que é Jesus. E aí sim, mas não pense em ficar perfeito antes, caminhe com Jesus. Sabe aquele espiral de melhora? Muitos falavam, hoje nem adianta eu falar isso daí, uma vez eu falei para os alunos, que a espiral da melhora era como um fio de telefone fixo. Nem sabia o que era isso. O tempo foi passando, né? Eu disse: sabe, tu lembra? Ele sobe um pouco, ele às vezes cai e volta, ele sobe mais um pouco. Ele é um espiral ascendente.
Eu começo a melhorar algo, tu tentas, vai. Pode ser que naquela semana de oração tu termina e já está tocando a asa do anjo, e agora vai, e uma semana depois cai miseravelmente de novo. E vem o inimigo do lado e dizer, eu avisei, não serve para nada. Quantas vezes já tentou? O que vai tentar? Vai embora. Só dá trabalho para todo mundo. Vem dar falsa esperança ainda para os outros. E começa a dar ouvido para aquilo ali. E começa cada vez a sair um pouco mais. E o Senhor diz, não, indo no caminho, siga o caminho, prossiga, vá, continue. Caiu uma vez, levante-se ao lado do Senhor. Ele firma de novo o pé. E pela graça de Deus nós vamos sendo purificados na medida que caminhamos ao lado de Jesus. Amém? Que texto poderoso esse. Que texto poderoso. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei qual é a sua solução. Porque eu não consigo. A minha espiritualidade acaba quando passa aquele carro e me corta ali no caminho. Cortou, eu já elogio até a 5ª geração. Ore ao Senhor, vá trabalhando esse espírito, é irascível. Eu adoro o evangelho da vida alheia. Como eu gosto de saber da vida de todo mundo, espalhar boas novas, às vezes não tão boas, mas eu gosto de espalhar. Vem, e alguns chegam a espalhar como motivo de oração. Olha, ora pela fulana. E aí vai, e começa a espalhar assim, o semeador. Coloque nas mãos do Senhor. Sabe aquele espírito irascível, aquelas palavras que saem antes de pensar. Qualquer situação, eu não estou falando de pecado, um roubo, ou alguma situação gravíssima, mas essas pequenas coisas que vão minando o nosso coração, que vão nos quebrando, vai criando aquela fissura. Nós precisamos trabalhar os detalhes. O inimigo ataca nos detalhes. Ele mora ali, aquele preguinho. Não vou contar a história do preguinho do inimigo, mas conhece a história, né? Ele gosta de pegar aquele preguinho e ficar ali. Nós precisamos caminhar ao lado do Senhor todos os dias da nossa vida, da maneira com que nós estamos. E o outro lado também. Você deve ir, assim como eu, ao lado de Jesus, com o que nós temos. Talvez esses homens aqui, alguns não conseguissem nem caminhar direito, não conseguiam talvez nem já abraçar direito, já estavam bem, mas eles conseguiam clamar e falar, e eles clamaram e eles falaram ao Senhor. E quando acontece esse momento, um dos 10, você conhece a história, no verso 15, vendo que foi curado, volta dando glória a Deus em alta voz, e prostrando-se o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e esse era samaritano. Para esse homem, Jesus era mais importante do que os sacerdotes. Para esse homem, Jesus era mais importante do que até voltar ao convívio familiar, estar em qualquer situação, voltar a ter seus bens, suas posses. Jesus era a vida dele. Jesus era aquele que lhe dava um novo sentido de existência. E esse é o que recebeu muito mais do que a cura física. Muitos vão a Jesus por algum ganho terrenal. Jesus mesmo disse, quantos vêm pelos pães e pelos peixes? Muitos vêm por isso. Alguns vêm pela cura, outros vêm pela comida, outros vêm pelo sustento. E é nobre, sim, esses motivos de vinda ao Senhor, com certeza é. Mas o Senhor tem muito mais do que isso para cada um de nós. Às vezes um período menor de alguns anos, algumas décadas, mas Jesus tem toda uma eternidade para cada um de nós. Amém por isso. E o Senhor faz então a pergunta no verso 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E essa pergunta não foi para o estrangeiro, foi para a multidão que ali estava.
foi para os discípulos que ali estavam. Jesus não estava falando com aquele homem naquele momento, mas com todos os outros, como fazendo um apelo para o coração daquelas pessoas. E vocês, por que estão me seguindo? Porque dentro de pouco tempo eu vou chegar em Jerusalém e não vai ter mais isso. Eu vou passar ainda. Ele ainda se encontraria com Jairo, ainda tem outras histórias. Mas Jesus já estava na sua jornada para o fim. E os discípulos precisavam dessa mensagem. Vocês receberão o mais duro golpe. E eu preciso que vocês entendam que nós vivemos pela fé e não pela vista. Vivemos pela graça, e a graça o salvou. Chega no final, no verso 19, aí ele fala com o homem. E Jesus talvez tenha falado mais, mas só essa frase: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Agora ele se dirige para esse homem. Um homem que, além de ter ganho a cura física, recebe a salvação eterna. A tua fé te salvou. Tu recebe muito mais do que tu vieste buscar. Recebe agora a graça que salva para a eternidade. Que texto poderoso. Eu não sei qual é o motivo pelo que tu vieste nessa noite. Talvez agradecer ao Senhor por todas as bênçãos. Todos nós temos motivos para agradecer. Todos nós temos motivos pelos quais pedir ao Senhor. Mas o meu apelo nessa noite é que nós possamos reconhecer ao Senhor como aquele que nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Que por mais que essa leve tribulação momentânea possa então produzir em nós um eterno peso de glória, para que a vida que nós possamos viver, vivamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o seu desejo voltar para agradecer ao Senhor como seu Salvador em todos os aspectos da sua vida? Se esse é o seu desejo, una-se comigo em oração, coloque-se em pé, vamos orar nesse momento ao Senhor. Querido e santo Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida, cada detalhe da nossa existência, cada erro, cada pensamento. O Senhor sabe que nós somos pó, mas mesmo assim, pela Tua graça, o Senhor toma esse pó da terra e vai moldando, vai criando algo novo, vai gerando uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que estão nos acompanhando. E eu te peço que pela Tua graça nós possamos viver a vida ao lado de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos guie. Se há alguém aqui que se sente sujo, leproso, indigno, é justamente esse que o Senhor veio buscar. Se há alguém que necessita ser limpo, todos precisamos, Senhor. Se há alguém que talvez ainda não voltou para agradecer, não deu demonstração pública da sua fé ali no tanque batismal, que o Senhor toque no coração, que o Senhor reafirme a decisão, para que todos possam ver a mudança que o Espírito faz na vida de uma pessoa, pela graça de Cristo Jesus. Protege-nos, Senhor, agora ao voltarmos para os nossos lares. Abençoa-nos e dá-nos uma linda semana. Em Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Não esqueça de dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Desejar uma feliz semana. Que Deus esteja com todos. Uma boa noite.